Muito boa a atmosfera, né, do Espírito Santo. Lembrando, sempre falou do prelúdio, né, antes da gente começar o culto. Ele sempre aconselhou os irmãos que chegassem, né, uma meia hora antes. E aqueles que têm a direção viessem ao altar, silenciosamente orasse a Deus e depois tomar o assento e começar a meditar e gerando, né, uma atmosfera para que o Espírito Santo desça na reunião. Eu lembro-me de uma campanha que o irmão Brana estava realizando em um ginásio, um grande galpão, e ali havia um casal que era muito conhecido do irmão Brana. O esposo era muito amigo do irmão Brana, não me lembro o nome agora. E a esposa, ela tinha uma doença. E ela foi curada da doença, não porque o irmão Brana orou por ela. Ela foi curada da doença porque ela e seu esposo manteve-se em reverência e respeito e temor dentro do lugar aonde ia ter um culto de adoração. Se todos preservassem a ordem da igreja, curas aconteciam no momento do prelúdio. Pessoas não levantar para ficar bebendo água toda hora, indo ao banheiro toda hora. Há uma circunstância. Se precisar do banheiro, tudo bem. Mas na hora da pregação, o pastor pregando, ou o evangelista, ou o diácono, ou o obreiro auxiliar, quem estiver pregando, a pessoa levanta e dá as costas para o púlpito e vai beber água e vai para o banheiro. E sendo que o Espírito Santo está aqui no púlpito falando, a pessoa dá as costas. Quantos que dão as costas e saem e vai embora? Irmãos, aquela irmã foi curada. A hora que ela chegou na fila, ou na entrevista com o irmão Brana, se não me falha a memória, o irmão Brana foi conversar. O irmão Brana disse que ela recebeu a cura por causa do comportamento dela e da reverência dela naquele local que a gente chama de ginásio aqui. Ela recebeu a cura por causa do comportamento dela e a reverência e o respeito dela. Então, a gente sabe que os nossos assuntos aqui dentro tem que ser Deus. Todo assunto nosso tem que ser Deus. Em torno do culto, em torno da salvação. Mas na hora de cantar, é cantar. Na hora de pregar, é prestar atenção. E dentro da pregação, você entra no espírito do assunto que o Espírito Santo deu àquele pregador. Você entra no espírito, você fixa o teu espírito em contato com o Espírito Santo que está nele. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você prega junto com ele. A hora que ele fala algo que a tua alma é abençoada e é verdade, na Bíblia, na mensagem, você levanta as suas mãos e diz amém, glória a Deus, mas dentro da ordem. Porque tem muita gente que a hora que é para falar misericórdia, ele fala glória a Deus, a pessoa está com a cabeça longe do assunto da mensagem. Tem coisas que a gente tem que observar.
observar, porque senão um pregador fala uma coisa, aí você fala, glória a Deus, não é ordem da glória a Deus. Tem hora que você fala, Senhor, tem misericórdia. E tem hora que você fala, glória a Deus. Principalmente quando a palavra corrige a gente não quer dar glória a Deus. A gente quer ficar quietinho, ficar triste, né? Depois do culto eu vou conversar com o pastor. Até parece que é o pastor que está corrigindo a igreja. A igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esses belos hinos antigos, né? Eu tenho todos eles aí, são mais de 1000 eu tenho. E eu sou muito abençoado, eu gosto desses hinos de piano, de órgão, solados. E também gosto dos hinos avivados também, mas dentro da ordem. Eu não gosto de nada que sai fora da ordem. Porque os hinos, eles têm que ter a perfeição. O hino, ele é perfeito em 3. Harmonia, música, né? Harmonia e melodia. Harmonia, melodia, como é que é? Eu sei que é 3. Tem a harmonia, a melodia e a música, é isso? A letra, coisa assim. Eu sei que é perfeito em 3. E tudo tem que estar dentro da ordem. O instrumento não pode passar acima de quem está cantando. Passou, já deu problema. E tudo tem que estar no Espírito. Quem toca tem que ter o Espírito Santo para funcionar. Quem canta tem que ter o Espírito Santo para funcionar. Tem que estar em harmonia. E Deus opera. Amém? Você já viu lá na África, os irmãos? Muitos não têm nem instrumento, mas vocês viram? Até aqueles aleluia daquelas irmãs, no dialeto deles, o jeito deles cantar, parece que sai uma harmonia, uma sintonia, assim, maravilhosa. Não sei se você já viu. E assim, a gente inicia o culto nesta noite para adorar o Senhor Jesus dentro do Espírito da Palavra. Amém? Estou grato a Deus por mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. E nesta noite eu quero chamar os irmãos para ler um pequeno salmo antes de nós orarmos, mas já vai fazer parte da oração, é pequeno. São 9 versículos. O Salmo 113. Salmo 113, e depois nós vamos cantar, louvar a Deus, alguns hinos aqui que Deus nos deu nesta noite. O Salmo 113, e depois nós vamos ter uma palavra de oração. Aqui está escrito exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. E aqui está escrito assim no livro de Cânticos, do número 113, assim: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o
necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Vamos orar? Você quer orar? Oremos. Pai bendito, nós abrimos este culto, Pai, diante deste salmo tão maravilhoso, que o salmista, com inspiração, escreveu. Uma exortação para louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é grande, e a sua misericórdia, a sua benignidade é para com cada um de nós. Pai, primeiramente eu quero pedir perdão de minhas fraquezas, de minhas debilidades, juntamente com os meus irmãos. E nós estamos aqui reunidos nesta noite para recebermos mais de Ti, Pai. O Senhor toma o controle, Senhor, deste culto, como o Senhor já tem nos abençoado até aqui. E que até o final o Teu Espírito possa ter toda a liberdade em nosso meio. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. E que haja transformação nesta noite. Cura já aconteceu aqui. Milagres, prodígios podem acontecer, porque o Senhor é o Jeová, o Deus de milagres. E nós cremos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E os milagres estão aqui. Nós somos o milagre de crer na verdade do Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor toma-nos em Tuas mãos, abençoando tudo o que vai ser feito nesta noite. A mensagem que vai ser trazida, que Teu Espírito Santo possa nos alimentar mais uma vez e nos ajudar. É a nossa oração, é o nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos começar. Eu quero começar com o hino 111. É uma sequência de hinos nesta noite. 111. Esta casa é reservada para Deus. Que casa? Lá em Jericó era a casa de Raabe, que estava reservada. Só que Raabe, a casa dela só ficou reservada porque ela obedeceu o mandamento dos espias. Se você manter o sinal, que era um cordão de escarlate, na sua porta, a sua casa não vai ser destruída. E hoje, a casa hoje é você. Você é a casa de Deus. E se você aplicar o sangue, o Espírito Santo na sua vida, você não vai ser destruído. Amém? Então vamos lá. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Mais uma vez. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou.
Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele bate na porta, ouve algo lhe dizer: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo vem me tentar, eu lhe direi: essa casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Amém? Essa casa é você. A Bíblia diz que nós somos casas de Deus, templo do Espírito Santo. Amém? Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao 110. Segura nas mãos de Deus. Amém? É isso que veio faltando. Pode ser que tenha, mas para o final. As folhas pode ser que ela venha misturada. Tem que procurar, mas esse eu acho que veio com defeito. Segura nas mãos de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
deixará, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém? É só dessa forma que a gente consegue chegar lá. É segurando nas mãos de Deus. E as mãos de Deus não estão encolhidas. Ela sempre está estendida. E as mãos de Deus hoje é o Espírito Santo, que Ele deu para aqueles que o buscam e para aqueles que lhe obedecem. Obedece o quê? A palavra da hora, a palavra do dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com mais um hino e depois vamos às nossas ofertas, né? Adorar a Deus com as nossas ofertas. Vamos ao 113. Eu disse que seria uma sequência de hinos, né? Poderoso Ele é. Amém? Você crê que Ele é poderoso, nosso Deus? Ele é poderoso para mudar as coisas. Ele é poderoso para fazer o impossível possível na sua vida. Amém? Aleluia. Isso é maravilhoso. Esse hino aqui é tremendo. Jesus fez a promessa conosco que estaria até o fim, né? O senhor lembra dele? Como é que tira? Poderoso Ele é. Jesus fez a promessa. Não, esse é outro hino. Não é? Vamos começar no coro, que aí depois nós voltamos. Isso. Vamos começar no coro e depois a gente volta na primeira estrofe. Amém? Aí eu creio que vai ficar melhor. Poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais o seguiam, e a todos que creem, Ele falou assim: cai os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia e em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está nossa fé. Poderoso Ele é,
Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Antes de nós pôr a voz do irmão Brano, irmãos, eu deixei até mais um hino anotado, mas vamos aqui, a gente temos, né, depois os irmãos pegam aqui, não esquece, chegou mais uma mensagem nova para nós, e o tema dela é Este Grande Guerreiro Josué. É um tremendo e maravilhoso tema. Este Grande Guerreiro Josué. Pregada pelo nosso precioso, amado, saudosa memória, irmão William Marrembrana, no sábado 19 de janeiro de 1955, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos da América. E está à disposição, depois os irmãos levam para vocês ter, né, na coleção de mensagens que vocês já têm, mais uma para vocês ler, meditar, é muito bom, porque a mensagem é uma pregação inspirada na Bíblia, são estudos inspirados na Bíblia, são perguntas e respostas que os irmãos faziam ao nosso precioso irmão, nos dias de sua vida aqui, o irmão Brano, e através do Espírito Santo ele respondia baseado na Bíblia. Então todas as mensagens do irmão Brana, elas são inspiradas 100% na Bíblia. O irmão Brana era muito criterioso, ele não falava nada que ele não visse dentro da Bíblia. E quando ele falava alguma coisa que você falava assim, isso não está na Bíblia, mas você ia ver aquilo encaixava perfeitamente na Bíblia. Por quê? Porque ele pegava o natural e mostrava no espiritual. Ele pegava a natureza, ele pegava a abelha, ele pegava o pássaro, ele pegava os animais, o peixe, e muitas das vezes levava a nós a palavra de Deus. Então, são mensagens tremendas, inspiradas pelo Espírito Santo que Deus tem nos dado. E também quero ter também, né, um momento, né, de silêncio em memória da partida do irmão Billy Paul Brana. Ele descansou no Senhor. Eu creio que foi esta madrugada, né? O horário deles um pouco diferente do nosso, né? Lá deu 3 horas da manhã, né? 3 horas, mas para nós tem uma diferença de fuso horário. E ele descansou, né? Descansou, já não está mais aqui nesse lado do rio. Ele está do outro lado do rio, como ele mesmo sonhou, que ele estava do lado de cá do rio e ele viu o seu pai, né? Aqui na terra era o seu pai. E que já estava lá no descanso. E ele estava de cá e ele ouviu o irmão Brana falando com ele que ele já estava cansado e que ele precisava de descansar, que era a hora de ele atravessar o rio para o outro lado. Então, nesta hora, ele já está do outro lado com os entes queridos, né? Com seu pai, com sua mãe, com sua irmãzinha, com seus irmãos, né? Familiares que creram na mensagem, como o irmão Brano lutou para salvar toda a sua família, e também com os irmãos de todo mundo que já descansou no Senhor. Estão ali jovens e não pode ser aperfeiçoado sem nós. Eles só vão se completar, ser aperfeiçoado quando nós formos transformados. Eles ressuscitarão e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. Então, o irmão Billy Paul Brana está do outro lado e vamos ter um momento de silêncio agora, em memória da família, né? Da família que o pastor José Brana, a igreja, Tabernáculo Brana, todos os irmãos, né? Ele era conhecido mundialmente, esteve no Brasil e a gente
tem gratidão, o testemunho que ele carregava do ministério de seu pai. Ele foi um dos homens, mas eu creio que ele foi o homem que mais viu milagre visível diante de seus olhos, porque ele acompanhava o seu pai nas reuniões e ele era encarregado, a pedido da sua madrasta, que quando o irmão Brana ficasse muito fraco, ele tirar o irmão Brana do púlpito e levar embora. Então ele viu o sobrenatural. O anjo do Senhor só permitiu Billy vê-lo, não permitiu o irmão do irmão Brana, que estava dormindo. Somente Billy, porque Billy tinha um ministério. E qual era o ministério? De ficar ao lado do seu pai. E até o final ele manteve ao lado da mensagem que seu pai pregou, que é Cristo, a mensagem do arrebatamento, que é o Espírito Santo, que é a voz de Deus, que saiu dos lábios de William Branham. Então, esta hora ele está do outro lado e eu quero ter assim um momento, um minuto de silêncio com os irmãos, ouvindo o solo Somente Crer. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, a favor da família Brana, família do irmão Billy Paul Brana. Que o Senhor possa consolar o coração de todos os familiares ali, na onde eles residem, Pai, do outro lado deste país, nos Estados Unidos, ali na região. E que o Senhor possa, Deus, ajudá-los, Pai. Não é fácil. Nós sabemos, Pai, que ele descansou 88 anos de vida. Não é um dia. Mas está nos braços do Senhor. Muito melhor do que nós. Porque ele foi um homem, Pai, mesmo que teve suas fraquezas aqui na terra. Mas ele não deixou de crer nesta graça, como acabamos de ouvir ele cantar. Amazing Grace, sublime graça. E nós sabemos que é pela graça que vamos atravessar o rio. E agora, Senhor, que o Senhor possa consolar os corações ali dos irmãos, dos familiares, e que nós possamos continuar a nossa caminhada,
porque um a um nós vamos chegar lá. E nós sabemos que ainda não é a perfeição, mas é um descanso. E nós sabemos, como disse Paulo, partir e estar com Cristo é muito melhor. Nós oramos e te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora vamos ouvir a voz do irmão Branco e depois o pastor Wilson pode vir para a plataforma. The two young married women sat on a steps and they insulted the women. The cops picked them up, put them in jail. Dois dos seus rapazes perambulando pelas ruas e duas jovens mulheres casadas sentadas nos degraus. E eles insultaram as mulheres. Os policiais os pegaram e os puseram na cadeia. Dean come down there and the whole thing's thriving on the university. It's the only worse they got there. Said, them's my kids, you turn them loose. You turn them loose. O reitor foi até lá e a coisa toda está prosperando nessa universidade. Essas são as únicas obras que eles têm ali. Disse, esses são meus garotos. Soltem-nos. Eles soltaram. All right, our civilization, education, leads to death and chaos and hell. You should listen to that stuff. Aí está, civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Notice now. He just had to take a little peek to see what the world looked like. You know, a lot of times we have to just wear a little bit of this or, I mean, you have to take a little bit of peek to see. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes nós simplesmente temos que usar um pouquinho disso. Ou, você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja. Now, in St. John, 1 John 2:15, God said, if you love the world, or even the love of the world, the love of God is not in you. Agora em São João, ou 1 João 2,15, Deus disse, se amais o mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. The things that's out there are dead. You're circumcised, cut off from it. You don't want the things of the world, you're dead, they're dead. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disto. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. You don't want anything dead, it's rotten, it smells. How could a living for something, want something filthy like that? You're alive in Christ. The Word makes you alive. Vocês não querem nada morto. Está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. Amém. Aleluia. Education. You can't get the pulpit that you got a doctor's degree and so forth. Ora, quando penso nisso nesse dia em que estamos vivendo chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha um diploma de doutor e assim por diante. It reminds me of the chaplain one time coming out of the army. He said, Brother Branham, First World War. Isto me faz lembrar de um capelão certa vez, dando baixa do exército. Ele disse, irmão Branham, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Chaplain said, Sergeant come out and said, Chaplain, you're right, battle from an Allen of going out there from La Salle, France, you know. Disse, o capelão disse. O sargento se aproximou e disse, capelão, quer ir ao campo de batalha comigo no Argonne, lá vindo de La Salle-Lorraine, França, você sabe. He said, I went out towards the Argonne Forest and said, to take a number of so many tanks had been blown up. Ele disse, eu parti rumo à floresta Argonne, e disse, ele estava levantando o número de quantos tanques tinham sido destruídos. It says on Easter morning, he said, just got through, I walked through with the nurse and she'd give those wounded boys American rose from American Union. Them boys grab that rose and scream and cry. Oh, they know it comes from home. It was from home. Ele disse, foi numa manhã de Páscoa, disse, eu simplesmente atravessei, eu caminhei de um lado ao outro com uma enfermeira, e ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana, você sabe, uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarravam aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam, porque sabiam que veio da pátria. Veja, era da pátria. That's what I think we do the work. Oh God, it comes from home. É assim que penso que fazemos com a palavra. Veja, a agarramos. Oh Deus, ela vem da pátria. Veja. So I see them free up in the morning.
disse: eu os vi algo em comum no meu coração. Ele disse: eu saí até lá e disse: o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais. Said the Holy Spirit said, go over there to the rock. And he looked around and said, spill that mustard and chlorine gas and said, just burn all the leaves off the trees. Wasn't a living thing left. And here it was Easter. Disse, o Espírito Santo disse: vá até aquela pequena pedra. E ele olhou em volta e disse: eles jogaram esse gás de mostarda e cloro e disse: simplesmente queimou todas as folhas das árvores, não restou nada vivo e era Páscoa. He said, why Easter? Que Deus te quer você. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Cremos que já fomos abençoados e cremos que vamos ser mais abençoados ainda. Amém. Aleluia. Com a meditação Glória. da palavra de Deus. Pensando, lembrando do irmão Billy Paul, que grande privilégio ele teve na vida de poder acompanhar o seu pai e ver tantas coisas boas que aconteceu, porque grandes milagres, e ver a maior coisa que o irmão Branham tinha, que era o equilíbrio nas situações. Isto é muito importante para qualquer um de nós. Ter equilíbrio, ser equilibrado. Ter paciência na hora que precisa. E às vezes é muito fácil a gente se agitar. Na hora que estamos vivendo é pior ainda, porque nós estamos vivendo em uns dias muito difíceis. Verdade. Porque nós sabemos que tudo quanto das outras eras de ruim veio parar nesta era final. Nós estamos enfrentando a maior batalha jamais pelejada. Tem dia que a gente às vezes está alegre, tem dia que às vezes a gente está triste, mas o Espírito Santo, ele tem nos ajudado todos os dias da nossa vida. Eu quero ler São João capítulo 16, o Evangelho de São João capítulo 16, a partir do versículo 7, para nós meditar um pouco. Não é o muito falar, é o que falar. Uma palavra de Deus, às vezes, uma frase que a gente recebe aquilo no coração é suficiente para nós. E cada um de nós precisamos, às vezes, de uma coisa, de outra, diferente. É verdade. Você precisa de um jeito, ou eu outro jeito, e Deus sabe como fazer tudo, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. São João capítulo 16, versículo 7.
Todavia digo-vos a verdade, que Jesus dizendo, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Senhor nosso Deus, Aleluia. nosso Pai, Glória a Deus. te agradecemos, Senhor, pela hora que estamos vivendo. É verdade. Ajuda. Sabemos e conhecemos que a hora é difícil, mas Jesus não deixou nós só. Nós temos o Espírito Santo. Oh, Deus. Aleluia. Na forma física, ele foi embora. Mas em espírito, ele está aqui nesta noite. E não só nesta noite, mas em nós. Sim. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez. Aleluia. E nós te agradecemos por isso. Continua conosco. Ajuda-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai. Glória. Tudo que a gente vai observar na Bíblia é de muita importância para nós. Por isso, o irmão Brana, ele sempre leu a Bíblia para trazer uma mensagem. E ele leu essas escrituras para pregar a mensagem um dia. Porque Jesus foi, mas ele disse, vocês não podem ficar só. Então ele foi enviado o Espírito Santo. E ele está aí, ele está aqui, ele está em você. Então, o irmão Brana, na sequência da Escritura, eu vou só ler um pouquinho aqui, depois vou pular para frente. Ele diz aqui, agora, neste versículo 13, ele citou o versículo de novo. Mas quando vier o Espírito da verdade, irmãos, a coisa melhor que tem é nós termos certeza que temos esse Espírito da verdade. Por isso que nós temos a verdade. Por isso que nós cremos na verdade. Porque as pessoas aí do mundo estão perdidas no tempo. Estão perdidas no tempo. Hoje eu fui conversar com uma pessoa, ele foi citar a Bíblia para mim, eu falei, não, você está citando a Bíblia errado para mim. Você está colocando a sua interpretação. A Bíblia não é assim. Você está colocando a sua interpretação. Ele quis dizer de novo para mim que Deus é três.
Aí eu falei, não é. Aonde que você vai achar base na Escritura para isso? Aí no final da história, no final da nossa conversa, ele falou, não, Deus é um, mas é três. Eu falei, quem que entende um negócio desse é um, mas é três. Pessoas. Aí ele falou, é um, mas é três pessoas. Aí eu falei, nem você não está dando conta de explicar a coisa. Nem você não está dando conta de explicar. Eu falei, Deus é um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Porque o Pai é Espírito. É simples de compreender as coisas. Mas eles estão perdidos. Porque eles não receberam o Espírito da verdade. Então, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso nós podemos dizer, nós temos a verdade. Não somos donos da verdade, mas temos a verdade. Conforme um pastor, em um certo lugar, ele disse, o irmão Brana não era dono da verdade. O pastor assustou com ele. E não é. Dono da verdade é Deus. O irmão Brana tinha a verdade. E ele trouxe a verdade para nós. Tem coisa maior do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Deus enviar um profeta para trazer a verdade de Deus para nós. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso que nós não tem como nós crermos em coisa que não é verdade. Às vezes não conhecemos a Bíblia de cor, mas quando a pessoa diz uma coisa para a gente fala, ó, isso não é verdade. Qual é a verdade? Uma pergunta, qual é a verdade? Será que é a palavra do homem? Aí o irmão Brana diz assim, a palavra, porque falará, não falará de si mesmo. O irmão Brana, ele não falou de si mesmo. Ele baseou a sua pregação, a sua mensagem na Bíblia. E Deus revelando aquilo que precisava de Deus revelar para ele. Então, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Dirá o que tiver ouvido, em outras palavras, ele será aquele que revelará o assunto. Por isso que as pessoas aí estão tudo perdidas, está perambulando por aí. Lê a Bíblia, mas não compreende a Bíblia. Lê uma coisa e se fala outra. Veja, é o capítulo 4 de Hebreus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que espada de dois gumes. Aqui o irmão Brana segue contando, ele pegou a mensagem, ele baseou aqui, tirou o tema, um guia. E quem que é o nosso guia? O irmão Brana contou muito caso, aqui no começo, depois na escritura, foi falando sobre um guia na floresta, sobre um guia lá naquelas montanhas dos Estados Unidos. A pessoa não podia entrar ali sem um guia, naturalmente falando, porque senão ele perdia
ali poderia vir uma chuva, poderia vir uma tempestade, muitas pessoas morreram ali. Por quê? Porque não sabia depois voltar. Sabia ir, mas não sabia voltar. Mas a melhor coisa, quando a gente não sabe o lugar, é não ir. É não ir. Vamos procurar saber como que é a coisa primeiro. Aí ele contou muito caso, contou de um homem que subiu mais uma criança de 7 anos. E chegou lá e veio uma chuva e ele ficou lá envolvido. Ele subiu lá na serra, no monte, lá no alto mesmo. E ficou envolvido, e a coisa chegou à noite. Pelo que eu entendi, a criança de 7 anos morreu de frio. Porque ali caía um frio de uma hora para outra. Nos Estados Unidos é assim, às vezes, quando menos espera, já vem uma tempestade de neve. E se a pessoa não souber, ele morre ali. E o meu Bruno chega a dizer aqui que às vezes teve, não sei, um homem que estava assim, ó, altura, 1 metro de altura de gelo. Pensou? Se caiu um gelo aqui de 1 metro de altura, capaz de uma moto de frio. Lá em Goiás, eu tenho um vizinho lá, um filho dele mora nos Estados Unidos. De vez em quando a gente vai lá e encontra ele lá. Ele falou, já quase morri nos Estados Unidos. Ele vinha de carro e veio uma tempestade de gelo, de neve, ele teve que largar o carro. O carro não dava mais. Ele teve que largar o carro e foi pelejando, lutando, até que chegou na casa dele, já chegou caindo já. E abriu a porta e já passou para dentro. Porque quando passa para dentro, já liga não é o ventilador, né? É o que? Coisa que esquenta, o aquecedor. Porque senão morre logo. É verdade. Então aquelas pessoas morando que eles vinham para ir lá naquelas montanhas e tinha que ter um guia, uma pessoa que fosse qualificada para ir acompanhar aquelas pessoas. Isso no natural e no espiritual. Se no natural nós precisamos, e no espiritual. Agora eu vou para frente aqui, porque essa mensagem aqui eu acho que eu prego 1 semana ou mais, cara, e não termino. Então, aqui no parágrafo 30, o Nombrano diz assim: o guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Amém. Que coisa maravilhosa! Aleluia. Ele tem o entendimento de como ir e de que fazer. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Amém. Aleluia! Nós podemos dizer, nós temos um guia. Amém. Glória a Deus. Ah, se nós não tivéssemos, será que nós estaria aqui nesta noite? Será que eu estaria aqui nesta noite? Será que o irmão Geraldo estaria aqui nesta noite se não tivesse um guia? Nós estávamos perambulando aí, às vezes pela cidade, às vezes assentado em um bar. Verdade. Tomando uma, como é que fala? Uma canjibrina. Tomando a canjibrina. E achando que estava bom, bebe uma canjibrina, aí bebe outra, e cada vez vai melhorando.
de canjibrina, diz que quando está frio, eles bebem para esquentar. Quando está quente, eles bebem para esfriar. Então, é muito boa, não é? Mas a gente vê gente só cair no chão. Vai tomando. De repente, em vez de ficar bom para andar, começa a cair. Começa a tropeçar. Começa a alvoroçar. A Bíblia diz não sei se é provérbio, é salmo, eu vi esses dias lá em Poço. O vinho demais, ele causa problema. A bebida forte, ela alvoroça a pessoa. A maioria das pessoas se torna outra pessoa. Morre no tempo, conversa demais. É muito difícil ver uma pessoa que bebe que não conversa muito. Porque aí já fica todo sabido, já sabe de tudo, e quer contar tudo, e quer saber de tudo. Tem uns que é pobre, fica rico. Mas nós temos o guia. Por isso estamos no local certo. Nós podemos dizer, nós temos a coisa certa, nós temos a palavra. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou. Ele envia um guia, mas você tem de aceitar este guia. Está vendo? Temos que aceitar este guia. Por isso, irmãos, que nós aceitamos esta mensagem. Nós recebemos esta mensagem. Que o irmão Branham, ele era um guia espiritual. O profeta chega a dizer que dos profetas do lado de trás era guia que Deus enviava. Mas as pessoas não estavam ouvindo. As pessoas hoje estão difícil de querer ouvir a palavra de Deus. O pastor Júlio até mencionou isso. Às vezes não quer, as pessoas não querem. Não querem nem ver falar em Deus. Tem pessoas que não querem nem escutar falar em Deus. Irmão, isso deveria ser o assunto principal de todos os homens, de todas as mulheres, falar em Deus. Aquele que fala em Deus, ele é abençoado por Deus. Mas aquele que não quer Deus, como que ele vai ser abençoado? Como que ele vai ser salvo? Porque o único que salva é Deus. O único que tem salvação para o homem é Deus. Mas vamos ver aqui. Você tem que aceitar este guia, está vendo? Você tem que crer nisto. Você tem de ir na direção que ele diz. Às vezes o guia fala que é aqui, a pessoa fala, não, eu quero ir aqui. Então vai. Você quer ir? Vai então. Você quer sair do caminho? Que saia. Mas o elenco não sai. Ele passa as lutas, passa as dificuldades, mas ele quer ser guiado pelo Espírito Santo. Nós queremos ser guiados por Deus. Porque Deus não erra. Deus nunca errou. Jesus andou aqui, sofreu como nós. O tempo que ele passou aqui na terra, andando pela terra, pregando, sofreu tudo que tinha de sofrer, ele passou. Mas não pecou. Não fez uma coisa errada.
Não fez nada de errado. Foi a única pessoa que andou aqui nessa terra que não fez nada de errado. Foi Jesus. Os outros tudo errou. Você já pensou? Tendo um guia ainda erra. E se não tiver? Lembrando que aquelas pessoas que subiam naquela serra lá sem um guia, a maioria morria, perdia e não se achava mais. A pessoa se torna tão perdida que ela se torna louca. O irmão Brando aqui nessa mensagem, ele conta de um rapaz que ficou perdido 3 dias. Ele teve que muita gente procurar, a família inteira. E achou ele, mas foi preciso correr atrás dele para pegar ele, que ele já tinha ficado louco. Porque estava perdido. Por isso que as pessoas hoje no mundo estão loucas, porque estão perdidos. Faz cada coisa que a gente fica admirado. Fala, meu Deus, como pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? E aquele rapaz que perdeu, eles teve que pegar na marra, amarrar ele na corda. Diz que ele mordia. Porque é difícil ficar 3 dias perdido sem saber onde estava. Uma vez eu lembro, eu vinha de viagem, de lá para cá, falei para o pastor Júlio, eu já perdi. Nós já perdemos uma vez na minha região, faz mais de 15 anos, viu? Mais de 15. Uns 15, 3 vezes por aí. Nós saímos à noite, nós tínhamos uma mania de caçar à noite. Vamos caçar bicho. Aí nós saímos. E era tudo, quase que não tinha desmatado não, quase tudo mato. O lugar que não era mato, era cerrado. Lá em Goiás era cerrado. Era outro lugar, era mata. E aquilo ia embora, mata. Tinha uma rodovia que não era solta ainda. Hoje é rodovia soltada, mas era de terra. E nós, sem saber, nós andou, e depois falou, e agora? Para onde que é que nós vamos? Para onde que é o rumo para nós ir embora? Aí nós pensou, acerta aqui. E foi. E era mesmo. Mas só quando nós chegamos na estrada, nós não conhecemos a estrada. Nós olhávamos na estrada, eu nunca via essa rodovia aqui, essa estrada aqui. Aonde que é isso? E nós ficamos um tempo lá para descobrir aonde era aquela estrada. Nós não sabíamos. E tem muitas pessoas perdidas e não sabem para onde vai. Mas graças a Deus que nós estamos sabendo para onde nós estamos indo. Num dia desses, nós vamos encontrar com Jesus. Aleluia! Então, vamos nessa direção. E ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos de seguir este guia. Aleluia! Que Deus nos ajude. E nos ajude nós a fazer a coisa certa, a andar nos lugares certos. Porque sabe que às vezes a gente vai em certos lugares, depois que a gente está lá, e pensa, nossa, não deveria ter vindo aqui. Quantos lugares eu já cheguei, falo, não deveria ter vindo aqui. Ainda bem que a gente tem essa consciência por causa do Espírito Santo no nosso coração.
deveria ter feito. Eu vou embora. Aí você dá uma desculpa ali e ó, vai embora. Quando o povo olha, ué, cadê o fulano? Não, ele já foi embora. Precisava de ir embora, precisava mesmo. Não precisava nem ter ido. Deus nos envia um guia para nos guiar. Nós temos de seguir esse guia. Não importa o que pensamos, o que parece razoável e o que parece ridículo. Não cabe a nós determinar isso. O guia é o único. Amém. Às vezes a gente quer ir, mas não, vamos mais para cá. Vamos pegar o atalho. Nós queremos pôr a nossa ideia. E não funciona. Deus já tem o caminho provido para nós. Amém. Deus no Antigo Testamento enviou profetas. Aí eu citei uma coisa que estava aqui. Pensei que eu tinha ficado para trás. Eles eram guias, porque a palavra do Senhor vinha ao profeta. Amém. E aconteceu nessa última era. No final desta última era. A palavra de Deus veio a quem? Veio ao profeta. Ao irmão Branham. 7º anjo. Irmão, se não fosse essa mensagem, nós estávamos todos perdidos, confundidos, sem entender a Bíblia. Aí nós estávamos igual o homem lá. Ó, Deus é um, mas é 3. Eu falei, agora lascou tudo, como é que vai fazer? É um, mas é 3. Aí eu ia falar para ele, eu ia explicar, né? Aí quando ele falou que é um, mas é 3, aí eu pensei, agora vai dar certo. Aí depois falou, não, é um, mas é 3 pessoas. Aí eu falei, agora lascou. Agora não tem jeito de falar nada. É um, mas é 3 pessoas. Eu falei, como que é um, mas é 3 pessoas? Então Deus no Antigo Testamento enviou profetas. Eles eram guias, porque a palavra do Senhor vinha ao profeta. Eles eram guias. Eles instruíram o povo, como vimos ontem à noite de Isaías e Uzias. Eles eram instruídos e instruíam as pessoas e as guiavam. E agora Deus sempre tem enviado seus guias. Ele nunca esteve sem um guia no decorrer de todas as eras. Deus sempre teve alguém que representou nesta terra em todas as eras. Olha como que Deus trabalha. Como que é o plano de Deus. Se Deus não tivesse enviado um profeta, nós estávamos perdidos. A mensagem de Moisés é muito boa, mas para aquele povo lá, a gente tira muita coisa boa da mensagem de Moisés. Qualquer um dos profetas, mas ela salvava aquele povo lá. Deus enviou Moisés para tirar Israel do Egito. Mas Deus enviou o 7º anjo para revelar a palavra para nós. Cada era tinha Então, os guias, eles eram instruídos e instruíam as pessoas e as guiavam.
E agora Deus sempre tem enviado seus guias. Ele nunca esteve sem um guia no decorrer de todas as eras. Deus sempre teve alguém que o representou nessa terra em todas as eras. Mas William Branham morreu e agora? O Espírito Santo, através da mensagem, o Espírito Santo está nos guiando. O nosso guia hoje é o Espírito Santo. Nos guiando através desta mensagem da Bíblia. Não foi o que nós lemos? É o Consolador. Às vezes tem dia que a gente está abatido, está triste, mas de repente o Espírito Santo nos consola, nos anima. Porque tem hora que não tem ninguém para falar nada para a gente. Ninguém. Tem hora que a gente está sozinho, não tem ninguém para falar nada, uma palavra de ânimo. Mas o Espírito Santo, às vezes tem hora que dá uma balançada na gente. Às vezes tem hora que qualquer palavra serve para você. Às vezes tem uma palavra que te fere um pouquinho, mas aquela tristeza, aquilo acaba. Depois você vai ver, fala, meu Deus, eu pensei que essa palavra era ruim para mim, mas ela foi boa. Tem hora que a gente ouve coisas que às vezes é de arrepiar. Às vezes a gente quer até ficar nervoso. Mas no Espírito Santo faz. Ah, se a gente pudesse calar, pudesse ficar quieto. Estava conversando com o meu irmão. Tem hora que é bom a gente conversar certas coisas. E ele disse para mim, a melhor coisa é ficar calado. Tem certas horas que a melhor coisa é ficar calado. Mas a tendência do homem, a tendência da gente é querer explicar a coisa. Querer falar que não foi assim, às vezes é melhor ficar calado. Agora, algumas vezes ele se desvia do guia, fora do rumo. Como dizemos, quando Jesus esteve aqui na terra, você não se lembra que Jesus disse aos fariseus, condutores cegos. Está aí na terra até hoje. Condutores cegos. É cego guiando cegos. Vai cair onde? No buraco. Cego guiando cego, vai cair no buraco. Então, você não se lembra que Jesus disse fariseus, condutores cegos para as coisas espirituais. Está vendo? Agora esperava-se que eles fossem guias para o povo, guiando o povo para a salvação. Mas Jesus diz, estáis cegos. E ele diz, deixai-os, porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova. Condutores cegos. Como o mundo tem estado contaminado com isto. Para todo lado que você liga a internet, você liga o rádio,
é guias, condutores certos. Aí não perde nem tempo para ouvir certas coisas. A gente não ganha nada de ouvir certas coisas. A gente já sabe o que nós queremos ouvir, nós já temos o nosso desejo certo. Claro que é difícil às vezes tem hora que a gente ouve, não tem jeito. Mas a gente já sabe que aquilo lá não bate. A gente fala assim, não está batendo, está fora. Condução cega. Ele não quer que você confie em seu próprio entendimento. Meu Deus! Às vezes tem hora que a gente pensa que a gente sabe demais. Eu sei demais da conta. Aí você vai ver, a gente não sabe quase nada. É Deus em nós. É Deus que sabe. É o Espírito Santo que sabe. Aleluia! Você vê um pregador pregando, aí fala, nossa, mas pregador que sabe. Não, é o Espírito Santo nele, usando ele. Glória! Principalmente quando fala que é um pregador, está pregando a mensagem. Claro, quando fala a mensagem é a Bíblia também. Porque a mensagem é Bíblia. É Bíblia. Quantas escrituras o Brana já citou aqui, só nesse pedacinho que eu já li? Às vezes tem assunto que ele só fala dos personagens, a gente lembra na Bíblia que é verdade, porque a gente leu aquilo já. Então é Bíblia. Condução cega, ele não quer que você confie em seu próprio entendimento. Deus não quer que você confie em seu entendimento, nem em seus pensamentos, nem em quaisquer pensamentos feitos pelo homem. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluia! Quando nós pensamos, é Cristo pensando. Por isso nós pensamos coisas boas. E quando nós pensamos coisas boas, nós falamos coisas boas. Amém. Agora, quando a pessoa está pensando uma coisa ruim, quando ela vê, ela está xingando o outro. Já está pensando, está com nervoso. Quando vier, já xingou o Geraldo. Já xingou a irmã. Já me xingou. Porque ele tem a mente de Cristo. Verdade. Nem quaisquer pensamentos feitos pelo homem. Deus envia um guia e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele e devemos nos lembrar dele. Aqui, isto diz, Jesus diz, não vos deixarei, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Amém. Aleluia! E nós estamos sendo consolados. Amém. E esse Consolador, quando estava para vir, era para nos guiar a toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Então, se seguimos o verdadeiro e genuíno guia, o Espírito Santo era para ele nos dizer o que ele tinha visto, o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. Amém. Aí está, ele vai lhe anunciar o que há de vir. Amém.
igrejas hoje rejeitam isto, como podemos esperar ir para o céu? Quando as igrejas rejeitam isso, como esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, alguém assim para nos guiar. Quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. E aí nós podemos ter confiança com esse guia. Aí o Espírito Santo vem, escolhe um. Olha, vem cá, vai pregar essa mensagem. Escolhe outro, prega lá, vai pregar lá. Porque o que vale é o que o Espírito Santo escolheu. É o que o Espírito Santo quer. Não adianta o homem querer saber fazer a coisa, projetar a coisa e fabricar algo. Não, é o Espírito Santo. E Deus escolhe quem Ele quer. Quem Ele quer. Irmão Branham chega a dizer, Deus faz o que Ele quer. Amém? Deus faz o que Ele quer. Se eu estou aqui nesta noite, é porque Deus um dia cruzou o meu caminho. Amém? Eu não estou aqui porque eu esforcei, eu lutei para estar aqui, não. Deus cruzou meu caminho. Amém? Eu já sabia que eu estava aqui nesta noite, que você estaria aqui nesta noite. Amém? Eu estava meditando isso hoje, sentado em casa sozinho e pensando. Eu nunca nem pensei nesse lugar, nunca pensei de ter essa casa, mas Deus certamente já sabia de tudo. Amém? Comecei novo ainda, conheci a mensagem no início de 1971. 1971. Mas não estou falando com isso, eu sou melhor do que ninguém, não. Não, quem conheceu a mensagem, 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós estamos de par. Nós estamos andando para um só. O mesmo Espírito. O importante é isso. Estar no mesmo Espírito, estar falando uma coisa só. Será que estamos falando uma coisa só? Aí a gente pergunta a gente mesmo, será que estamos falando uma coisa só? Será que os pregadores que se dizem pregadores da mensagem estão falando uma coisa só? Estão fazendo a mesma coisa? Não, vamos prestar atenção na mensagem. Coisa que nós temos que prestar atenção é nesta mensagem. Uma coisa que eu gosto de prestar atenção é como o irmão Branham agia em certas situações, como o irmão Branham fazia. E às vezes ele só lê a mensagem. Tem muitas pessoas que só lêem a mensagem e não prestam atenção como que o irmão Branham agia. Está perdendo muito, viu? Está perdendo muito. Às vezes nós estamos agindo de uma maneira que o irmão Branham nunca agiu. E não deu ênfase para ninguém agir daquela maneira. Aleluia. Então, quando as igrejas rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Estou repetindo. Quando o Espírito Santo nos foi enviado como um guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral ou alguém assim para nos guiar, quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. Irmãos,
Que Deus continue abençoando. Eu vou parar. E certamente eu continuarei isso aqui. E tem muita coisa boa, muita coisa. Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Um dia, todos nós estávamos perdidos. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Ele te achou? O guia te achou? O Espírito de verdade te achou? Você, eu, todos nós estávamos perdidos, cegos pelo Deus desta era maligna, filhos da ira como os outros também, mas fomos enxertados na videira verdadeira, em Cristo, e hoje podemos produzir frutos do Espírito Santo. Hoje você não é cego mais, hoje você não é perdido mais, hoje você caminha com segurança, porque o guia, o teu líder, o Espírito Santo te guia em toda a verdade, porque Ele é o dono da verdade. Amém. Glória. Quando a igreja rejeita o guia, como ela pode ir para o céu? Você já pensou uma igreja com a mensagem na mão e rejeitar o guia? Tem a letra da mensagem, mas não tem o espírito da mensagem. Essa semana, irmãos, eu estava assim meditando, ouvi toda a mensagem que o irmão Brana pregou. O pastor Luiz finalizou com isso daqui. E eu anotei aqui. O irmão Brana, ele era um homem assim. Ele pregou um tema desta seguinte forma. Ele falou de Noé. O irmão Brana, ele ouvia a palavra de Deus. Ele agia segundo a palavra de Deus. Ou melhor, ele ouvia, ele reconhecia e ele agia. Tem muita gente que ouve e não reconhece. E se uma pessoa ouve e não reconhece, ela não tem como ter ação. Mas você ouviu, reconheceu e está agindo. Conforme a palavra. Porque o que nos levará no arrebatamento é a palavra. Por isso que o irmão Brana pregou só a Bíblia. Ele não saía fora da Bíblia. Por isso que nós temos as brochuras, os livretes, os livros. Porque é a Bíblia revelada que mostra que Deus é o único. Eu não preciso da mensagem de William Branham, eu fico só com a Bíblia. Depois que você conhece o que o irmão Branham pregou, que eu conheço, é fácil ficar só com a Bíblia.
Mas por que não falou isso antes, quando estava lá nos dogmas cego, nos credos lá? Aí depois que leu a mensagem, ficou 40 anos na mensagem, leu, entendeu, aí não preciso mais dela, agora eu posso encostar ela. Esse não é o espírito do eleito. O eleito, ele vive da mensagem. Irmãos, quem mandou o Urmbrana armazenar alimento não foi dele mesmo, não. Foi o Deus, foi o Espírito Santo. Armazena alimento, grave as tuas pregações. Não mandou nem filmar. Existia filmadoras naquele tempo, e boas filmadoras, já tinha. Já tinha filmadoras naquele tempo. Você vê aí imagens, filmes daquele tempo, inclusive o irmão Brana, ele deixou até eles fazer um pequeno filme da vida dele. Quem já viu o Profeta do século XX? Assistiu? Aquilo é real. Ele fez aquilo num acontecimento que estava acontecendo naquele tempo. Era uma campanha que ia ter em Chicago e ele recebeu a visita daqueles homens, que eram homens de negócios, homens ministros, mas negócio das coisas do Evangelho. Mas Deus não quis que o irmão Brana aparecesse, projetasse a sua imagem. Deus queria apenas que ele pregasse a sua palavra. É como os profetas, irmãos. Os profetas, naquele tempo, sabe qual era o gravador? Eram as canetas. O gravador era escrever. No tempo do irmão Brana, era as fitas magnéticas. E Deus levantou moços, jovens, irmãos, para andar junto com o irmão Brana para gravar as fitas. E depois já tinha um trabalho de imprimir as fitas em literaturas, em folhetos, e eram distribuídos. E chegou até mim, e chegou até você. Aí depois que eu estou onde eu estou, aí fala, agora eu não preciso da mensagem mais. Eu não vou fazer pedido mais, não preciso. Eu não preciso colocar a mensagem na mão do povo mais. Será, irmãos? Tem pastor que não tem coragem de colocar a mensagem na mão do povo. Eu aprendi isso e uma coisa eu não vou esquecer. Saudosa memória. O pastor Joaquim Gonçalves falou uma vez. Coloque a mensagem na mão do povo, que você fica livre do sangue de cada um deles. Quando parou de imprimir a voz de Deus e passou para primeiro o cartão de memória, e depois agora nós estamos no tablet, né? E o aplicativo que todo mundo tem, celular. Eu continuei comprando, adquirindo as mensagens em papel. Enquanto eu puder, eu vou colocar na mão do povo. Porque eu sei que vai ter irmãos que não vai se adaptar com essa tecnologia. E sei que outros vai. Mas eu estou vendo que a maioria de irmãos que se envolvem na tecnologia, em vez de entrar no Espírito, estão saindo do Espírito. Muito embora o tablet é exclusivamente para ouvir a mensagem. Você não consegue entrar em YouTube, você não consegue navegar em nada. Eu tenho ele. É somente para ouvir e ler as mensagens. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Mas, todavia,
E eu tenho, eu adquiri para mim. E desejo que daqui a um dia os irmãos vão ter também. Mas se eu puder colocar a literatura na mão de vocês de papel, eu vou colocar, como eu estou fazendo. Eu vou colocando. Tem um custo, tem uma despesa? Tem, mas vamos lutar. E Deus nos honrará. Deus nos abençoará. Amém, irmãos? Amém. Você foi abençoado? Amém. Deixa o Espírito Santo te guiar através da mensagem, através do púlpito. O púlpito tem que falar o que o mensageiro falou. E o mensageiro falou o que Paulo falou. E não adianta. A Bíblia sem a mensagem é uma denominação como todas. O que vivifica a Bíblia para nós é a mensagem. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu estaria na denominação que eu saí. Eu saí de lá porque eu encontrei algo maior do que uma gaiola denominacional, que é prisão. E a mensagem não se organiza. O homem pode se organizar, mas a mensagem não se organiza como uma denominação, como um sistema de homem. Não, porque ela é de Deus, o sistema é de Deus e é um organismo como um corpo humano, que o Espírito Santo é o cabeça e governa tudo. Amém? Então vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir em toda a verdade e mostrar sempre para nós, todos os cultos, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E que há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E há uma só fé, há um só Espírito, há um só batismo. E não há dois Espíritos Santos. Amém? Que Deus abençoe o pastor Wilson. Vamos agradecer a Deus. E de hoje a 15, dia 2 de novembro, é a Santa Ceia do Senhor. Amém? E que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Nós vamos orar. Eu quero orar e depois eu quero uns minutinhos dos irmãos, né? Antes dos irmãos saírem, eu quero dar uma palavrinha para os irmãos após a oração. Mas vamos orar, né? A gente agradece a Deus pela irmã Maria José, já está melhor, né? A irmã Maria já deu uma recuperadinha. E hoje ela desejou estar conosco no culto, né? E a gente orou por ela, já ungimos ela com azeite. E creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai fortalecer ela cada dia para estar conosco, servindo a Deus, adorando. Amém? E vamos orar agora. E depois eu quero um minuto com os irmãos. Inclinando sua cabeça. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este culto abençoado, pela vida do pastor Wilson, Senhor, por esse dom que o Senhor lhe deu. Conserva ele, dê saúde, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe o clamor, o pedido que ele tem pedido a Ti. Senhor, abra as portas, confirma, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, conforme está escrito, Pai. Dê a ele, Senhor, segundo o desejo do Teu coração. Eu sei, Pai, que muitas das vezes a gente tem que ter paciência, mas a vontade do Senhor chega. Davi disse: esperei com paciência do Senhor e Ele inclinou e ouviu o meu clamor. Eu creio que o Senhor tem ouvido, Pai. E creio que na hora certa o Senhor vai vir com a bênção, o consolo. Em nome de Jesus, Pai, que seja a Tua vontade na vida do Teu ungido servo. E que o Senhor abençoe ele, Pai, enchendo ele com o Teu Espírito, com a Tua graça. E sela este culto em nossos corações. Continua abençoando os meus irmãos aqui. Aqueles que não puderam ouvir, Pai, que a bênção seja extensiva a eles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, os irmãos daqui. A saúde de cada um, a família de cada um, as necessidades, abra as portas, Pai. E continua com as Tuas mãos potentes sobre a minha vida, Pai, sobre a minha família. A saúde da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Pai, os meus irmãos, Pai, aqueles que estão fracos, desanimados, anima, Senhor. Os demais cultos que vamos ter nesse final de semana, dirija, Pai, me ajuda. Abra as portas, Senhor, me dê ânimo, me dê saúde,
Continua me guardando. Livra-me de doutrinas erradas. E me mantenha, ó Deus, na sã doutrina. Como está escrito em Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E havia alegria em todos os corações. É nisso que eu quero se transformar. Obrigado, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.